Prestem atenção. Se você está fazendo alguma outra coisa, está na bicicleta, foi pedir... Agora você para ouvir isso aqui. Porque nós chegamos, meu amigo. Nós chegamos no círculo mais quente e mais insano do inferno. Se alguém tiver coragem de falar que isso aqui é uma democracia, procura um psiquiatra. Procura um psiquiatra. Que bom da cabeça você não tá. De acordo com informações do portal Metrópolis, líderes do Centrão enviaram um alerta ao entorno de Jair Bolsonaro sobre quando ele poderia ser preso, caso seja condenado pelo STF no inquérito do suposto golpe. Nas últimas semanas, pessoas da cúpula do União Brasil, do Rueda, né? Aliado de Bolsonaro, Rueda, que tem aquele monte de ministério no governo Lula que não larga um, ai que estranho. E do PP, do Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira e o Rueda fizeram aquela federação de centrão, ninguém abriu mão de cargo no governo Lula e ainda deixaram Bolsonaro de fora num evento com derrite na semana passada em São Paulo, que claramente ele está sendo lançado como governador e Tarcísio forçado como presidente, sem mencionar Bolsonaro, sem mencionar Eduardo Bolsonaro. Certo? Então esses emissários do União Brasil e do PP, né, foram falar para o Bolsonaro quando é que eles acham que ele vai ser preso. Né? Bom, procuraram esses emissários do União e do PP, procuraram aliados de Bolsonaro para alertar de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Bom, para eles procurarem Bolsonaro para falar uma coisa dessa, eles têm que ter algum trânsito com o Alexandre de Moraes, que é dono desses processos. Que é dono do tribunal, né? Meu tribunal que julga esses processos. Então há algo de estranho. Como é que eles sabem qual é a duração do processo? E não sabem dizer ao aposentado brasileiro quando é que eles vão receber o dinheiro deles roubado de volta. É muita falta de vergonha. Essa previsão causou estranhamento aos aliados de Bolsonaro, já que a expectativa é de que o processo tramitaria de forma célere, mas só se encerraria em setembro. Agora, o que é pior, parece que já sabem que vão prender o Bolsonaro. Mas não é só. Quando saiu a vaza-toga, que o Glenn Greenwald mostrou aquelas mensagens de talha-ferro, Ayrton Vieira da criatividade, o outro lá, o Magalhães, o segurança pessoal do Alexandre de Moraes, todo mundo falando em nome do Alexandre de Moraes, que continua ileso, intacto, com a careca lisinha, se jogar uma meia trifio, ela escorrega e cai no pé. Tá? Mas dessas mensagens, os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes falaram que eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e está fazendo um trabalho que seria impossível fazer no Brasil, porque aqui está tudo corrompido. Senado está corrompido. Câmara está corrompida. E ele lá fora está fazendo muito mais que qualquer deputado, que qualquer senador. Mas não demorou muito para que o Lindinho, o companheiro da Gleisi Hoffmann, da amante, segundo a lista da Odebrecht, Narizinho também é chamado assim, fizesse lá um requerimento ao PGR, ao Paulo Gonetti, para que o Eduardo Bolsonaro ele fosse processado por traição, porque ele estava nos Estados Unidos falando mal da justiça brasileira, esquecendo-se eles, tanto o ex-Lindinho quanto o Gonetti, que o Cristiano Zanin, que é ministro do STF, aliás, é ministro da primeira turma, ele, ministro Reborn, foi para a Europa, quando Lula era réu da Lava Jato, falar mal do judiciário brasileiro. Bom, não é que hoje, segunda-feira, 26 de maio de 2025, marquem esta data desgraçada. A PGR pediu ao STF a abertura de inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra integrantes do Supremo. Essa farsa dessa Procuradoria-Geral também pediu que seja tomado o depoimento de Jair Bolsonaro, do pai, para que ele possa esclarecer os fatos envolvendo o seu filho. Se isso não é tortura, eu não sei o que é. Olha, nós vamos torturar mais o seu pai aqui, continua aí.
foi aceito, é óbvio, pelo STF, óbvio. Foi aceito por decisão de quem? Daquele que venceu o bolsonarismo. Olha que imparcialidade, olha que justiça, olha que legalidade, olha que devido processo legal, só que não. Quem é que admitiu? Luiz Roberto Barroso, aquele que falou, vencemos o bolsonarismo, mas falou que não falou o que falou. O relator será? Eu ia falar que eu dou o cu para quem adivinhar, mas não tem graça. O relator será Alexandre de Moraes. Olha que maravilha. Tá? Que já decretou sigilo na investigação. Então você veja, na turma do Moraes tem um ministro, o ministro Reborn, tem lá o Careca, o Peruca, o Rocambole do Inferno, o Bento Carneiro e o ministro Reborn. O ministro Reborn, que é presidente da turma do Careca, ele, quando era advogado Lula, foi lá para a Europa, órgãos, tal, falar que a justiça do Brasil, o Lula era preso político, etc. e tal. Não acontece nada. E ele vai estar lá julgando, né, as coisas do Eduardo Bolsonaro como se ele nunca tivesse feito aquilo. Aliás, como se ele nunca tivesse, enquanto advogado, como se ele nunca tivesse reclamado da aniquilação das prerrogativas enquanto ele era defensor criminal. Aí continua. O Eduardo está nos Estados Unidos fazendo o quê? Exercendo a sua liberdade de expressão. Se você pega a ação penal do Clezão, porque esses ministros do STF, eles estão combinados assim, ó. Eu vou explicar para vocês. Você entra com uma ação, você cita a lei, você cita o fato, você faz a subsunção do fato à norma, você descreve por que esse fato se enquadra na norma, você cita a doutrina, ou seja, os grandes mestres do direito, você cita a jurisprudência, eles fingem que não leem. Porque se o Paulo Gonet, falei até certo o nome dele agora, porque se o Paulo Gonet tivesse um pouco de Cristo no coração, porque se o Paulo Gonet tivesse um pingo de vergonha naquela cara torta dele, ele, no mínimo, pediria um inquérito para ver o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Porque o Clezão morreu. Morreu. O que o Paulo Gonet está fazendo é: ninguém pode falar mal, não é do STF, porque a instituição não se confunde com indivíduos vagabundos que jogam no ralo a reputação e a importância de uma instituição. Nesse momento em que o STF encontra-se rendido por usurpadores desprovidos do requisito constitucional do notável saber jurídico, convém compartilhar com a nossa audiência o entendimento do maior constitucionalista brasileiro vivo, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que teve a infelicidade de lecionar para o Moraes e para o Toffoli, e cuja obra, cuja doutrina serviu de livro didático para todos os ministros. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho demonstra que o STF atual desfigurou a Constituição de 1988 da mesma maneira que os atos institucionais do regime militar desfiguraram a Carta de 1946. A Corte, o STF, que deveria ser constitucional, transformou-se em tribunal de exceção, inquisitorial até. Quem é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho? Professor catedrático aposentado de Direito Constitucional, laureado com o título de professor emérito da Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco, da qual foi diretor, doutor honoris causa da Universidade de Lisboa e doutor pela Universidade de Paris, ex-professor da Faculdade de Direito de Aix-en-Provence, na França, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e presidente do Instituto Pimenta Bueno, que é a Associação Brasileira dos Constitucionalistas. Também constam no currículo do professor Manuel Gonçalves os seguintes cargos: vice-governador de São Paulo, ministro interino da Justiça, secretário da Administração do Estado de São Paulo, secretário da Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Federal de Educação e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.
No último artigo que o professor publicou, né, que é o maior constitucionalista vivo do Brasil, ele sustenta e comprova o seguinte, eu fiz um resumo, vou abrir aspas para o professor. A guarda da Constituição, tal qual o STF a exerce hoje, suscita dúvida se o império da Constituição perdura no Brasil atual. Este entendimento teria começado singelamente com uma mera portaria. Seria esta a portaria GP número 69 de 14 de março de 2019. Em seu teor, a portaria instaura o inquérito para apuração de fatos e infrações, a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honrabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Inquérito este que tomou o número 4781 e vigora ainda 6 anos depois da sua edição. Foi designado no mesmo ato para relator o ilustre ministro Alexandre de Moraes, que ainda o rege nesta data, com desassombroso rigor. Ninguém dentre os juristas suspeitou, então, que ele impactasse a Constituição de 1988, como o ato institucional de 9 de abril de 1964 impactou a de 1946. Os seus efeitos, que perduram até hoje, se não operam uma verdadeira mutação inconstitucional da Constituição de 1988, importam numa miríade de atos e decisões que seriam inconstitucionais. São vistos e declarados como constitucionais e válidos. Comece-se pelo mais grave. Este é a instituição de um tribunal de exceção. Ou seja, o STF instituiu um tribunal de exceção. E o STF se tornou um tribunal de exceção. O que nunca se imaginou. Ou, formalmente, se admitiu que os procedimentos decorrentes de uma portaria, coisa de porteiro, como sarcasticamente disse Pontes de Miranda, ou o inquérito pudesse alterar a Constituição, dando-lhe competência quando não a deu o poder constituinte. O caso dos julgamentos seria então de nulidade, não de anistia, como alguns pretendem. Meus senhores, o golpe foi dado, é claro, mas pelos usurpadores que invadem o MSTF.